Sejam bem-vindos, participantes, patrocinadores e todos que acompanham o Panorama Funpresp. Eu sou a Rafaela Rodrigues, eu estou acompanhada do meu colega, o Leandro Marcondes. Nós somos técnicos da Diretoria de Investimentos e fazemos parte da Gerência de Análise, Pesquisa e Planejamento. Obrigado, Rafaela. Minha primeira vez aqui no Panorama Funpresp e vamos trazer para o participante a rentabilidade da Funpresp no mês de março, o cenário no Brasil e no mundo e também a nossa estratégia no mês de março. E como você falou, Leandro, então vamos começar pela parte que interessa mais os nossos participantes, né? A rentabilidade da carteira consolidada esse mês foi de 0,47, um pouquinho abaixo do nosso índice de referência, que é IPCA mais 4, que registrou 0,49. No entanto, nos últimos 12 meses, a carteira ela registrou 13,15% de rentabilidade, frente a 8,08% do nosso índice de referência. Então, Rafaela, esse resultado se deve, pelo lado positivo, os ativos indexados ao ouro, né, atrelados ao ouro, que tiveram rentabilidade positiva no mês de março, e os títulos públicos indexados à inflação com prazo inferior a 5 anos. Todavia, os títulos indexados à inflação com prazo superior a 5 anos, eles tiveram rentabilidade negativa. A mesma coisa aconteceu com o Ibovespa, que rendeu menos 0,71 no mês de março e impactou negativamente a rentabilidade. E é sempre importante lembrar aos nossos participantes e todos que nos acompanham aqui que o planejamento dos investimentos ele é de longo prazo. Então, quando nós comparamos a rentabilidade da Funpresp desde o início, que é 2013, nós estamos com um rendimento acumulado chegando a 202%. Quando a gente olha como, por exemplo, um investimento, né, mais conservador, mais conhecido do público, que é a poupança, nesse mesmo período de tempo, a poupança rendeu cerca de 91%. E quando nós vamos para o nosso índice de referência, que é IPCA mais 4, nesse mesmo período, o IPCA mais 4, ele rendeu cerca de 191%. Então, assim, a gente está um pouco acima de 10% do nosso índice de referência, né, em toda a nossa trajetória, e isso significa que perenemente a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo do longo prazo, que é a nossa meta. Então é importante que o participante ele acompanhe o curto prazo, mas entenda também, né, olhe sempre para o longo prazo. Depois desse panorama geral sobre a nossa rentabilidade, vamos falar um pouco sobre o cenário macroeconômico no Brasil. O PIB brasileiro ele tem sido revisado para cima, tanto por agências do governo, quanto também por órgãos internacionais. Depois dos resultados de janeiro e de fevereiro, principalmente do comércio, que está bem aquecido, está tendo essa revisão do crescimento brasileiro. A indústria ainda está patinando, a exemplo do que aconteceu no ano passado, mas a economia vem apresentando sinais de resiliência, principalmente com o mercado de trabalho aquecido. Todavia, o crescimento em 2024, apesar das revisões, em torno de 2%, ainda é inferior ao crescimento verificado lá em 2022, em 2023, em torno de 3%. Essa redução do crescimento para 2024, ela pode ser explicada principalmente pela não contribuição da agropecuária para o PIB desse ano, em decorrência dos efeitos climáticos do El Niño, que vai afetar principalmente as safras de milho, de soja, e isso não terá um impulso forte no PIB desse ano. Uma das medidas importantes da economia é o IPCA, que mede a inflação. No mês de março, ele veio 0,16, muito abaixo das expectativas do mercado e também das nossas projeções internas, o que corrobora com o que nós dissemos no mês passado, que estávamos passando ali por um período sazonal.
a inflação vinha sendo muito impactada pelos alimentos, né? Ainda é um fator forte na inflação de março, ele contribuiu bastante para esse 0,16%, mas ele já tem aspectos positivos, que é a redução do impacto dos alimentos in natura, principalmente os tubérculos, raízes, legumes, frutas, que vem impactando muito a inflação nos últimos meses em decorrência de choques de oferta dos efeitos climáticos do El Niño. Então, a inflação para os próximos meses se torna mais benigna, dado que esses fatores tendem a impactar menos a inflação nos próximos meses. Então, agora nos resta acompanhar, né, se a tendência ela vai se confirmar. Além disso, Rafaela, os núcleos de inflação também tiveram um comportamento positivo no mês de março, né? Os núcleos de inflação, eles retiram aqueles itens mais voláteis do IPCA, e a gente também teve uma melhora no índice de difusão, que indica que a inflação está menos disseminada na economia. Quando a gente olha para o acumulado 12 meses, a inflação chegou em 3,93, que está abaixo do teto superior da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta é 3 e o teto superior é 4,5. As expectativas de mercado indicam que a gente vai terminar com o IPCA em torno de 3,7 ao fim de 2024. Então, Leandro, é bom a gente salientar que por que a gente olha tanto, né, para o IPCA? Primeiro que a inflação ela impacta toda a sociedade, né, o indivíduo, as empresas, o governo, e em especial para a fundação, ela compõe o nosso índice de referência. Então, por isso a gente está sempre acompanhando, porque a gente precisa tomar decisões de investimento baseado nas expectativas e nos dados que temos disponíveis, né, para que a gente atinja lá a nossa meta de longo prazo. E o IPCA também é um indicador que é levado em consideração no momento de reduzir ou aumentar a taxa de juros. A última reunião do Copom foi decidido fazer a redução de 0,5 ponto percentual e hoje a nossa taxa de juros está em 10,75. Então, Rafaela, todavia, apesar dessa redução da taxa Selic, ou seja, a continuidade da flexibilização da política monetária, a ata veio com um tom mais duro, principalmente ressaltando a desancoragem das expectativas, a inflação de serviços, o mercado de trabalho aquecido ainda, e também a questão de um certo esmorecimento fiscal. É isso que o Copom destaca na última ata. Então, entende-se que o cenário de continuidade da flexibilização da política monetária, ela está com espaço menor e mais incerto, né? Atualmente, o mercado está precificando redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião, como já antecipou o Copom, mas para as próximas reuniões o cenário é um tanto incerto. Hoje, espera-se que a taxa termine 2024 em 9,25% ao ano. E nós também investimos no mercado internacional e também acompanhamos o cenário lá fora, né? A exemplo da economia americana, a taxa de inflação registrada no mês de março, ela veio acima das expectativas de mercado, puxada principalmente por energia e aluguel. E quando a gente olha pela parte do núcleo da inflação, que exclui os elementos mais voláteis, nos últimos 12 meses ela também vem registrando aumento. E o mercado de trabalho tem registrado dados resilientes e a taxa de desemprego tem registrado baixas históricas. Nesse contexto de mercado de trabalho aquecido e inflação acima do esperado, o Banco Central americano decidiu em manter as taxas de juros nos patamares atuais e não há consenso de quando ela deverá cair, né? O que é um resultado preocupante, principalmente para as economias emergentes. E na zona do euro também há uma expectativa de crescimento da economia para 2024, no entanto, de uma forma um pouco mais lenta, né? Por conta da política de crédito mais rígida, a perda da competitividade e também de menos confiança, né, dos agentes econômicos. E os dados de inflação na zona do euro, eles desaceleraram também
em março, frente a fevereiro. Tanto a inflação geral quanto o núcleo, que exclui os dados, os itens mais voláteis, né, que são energia e alimentos, e ela veio até abaixo do que é a expectativa do mercado. No entanto, ainda há uma preocupação porque os preços eles estão pressionados por conta dos salários. E apesar da inflação na zona do euro estar um pouco mais favorável do que nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu decidiu por manter suas taxas de juros em patamares contracionistas, dado que a inflação, que a meta de inflação do Banco Central Europeu é 2%, e eles vão manter essa política restritiva até que a inflação convirja para essa meta no longo prazo. E agora vamos falar do último player internacional que nós acompanhamos, que é a China. No início desse ano, eles tiveram um resultado positivo de crescimento, superando as expectativas do mercado. No entanto, o mercado imobiliário deles ainda não apresenta uma melhora significativa. E ainda resta uma dúvida, né, se eles vão conseguir atingir a meta de crescimento que está estipulada em 5% esse ano. Perfeito, Rafaela. E tratando da inflação na China, a inflação deles veio abaixo do que era esperado, só que a inflação de preços ao produtor ela veio negativa, né? Isso reflete muito a condição de capacidade ociosa, né, verificada na economia chinesa. Todavia, as preocupações com a tendência deflacionária da economia chinesa estão diminuindo aos poucos. Após apresentar para vocês a rentabilidade da fundação, o cenário no Brasil e no mundo, a estratégia da fundação no mês de março consistiu em adquirir títulos públicos indexados à inflação de curto prazo e de médio prazo, principalmente aproveitando taxas superior ao nosso índice de referência, que é IPCA+4, sem com isso aumentar os riscos para as carteiras do Execprev e do Legisprev. Nós acompanhamos constantemente esses dados e os cenários econômicos. No mês de março, nós continuamos monitorando principalmente os ativos de renda fixa e ouro no exterior. No entanto, por conta da taxa de câmbio e da valorização do metal, nós optamos em não entrar nesses ativos, mas continuamos o monitoramento. E estamos chegando ao final desse panorama Funpresp. Gostaria de agradecer ao Leandro pelas informações e a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Rafaela. Obrigado, participantes. Para obter mais informações sobre rentabilidade, acompanhe o Panorama Funpresp, o Radar de Investimento, nossas lives trimestrais e o nosso site. Até a próxima!